Fica de pé só para lermos a palavra, vamos já sentar. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 até 11. Para aqueles que estiveram no estudo bíblico de manhã, Deus já começou a falar mesmo lá. Mateus capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11. É uma história, é um acontecimento, um episódio muito conhecido do nosso Senhor Jesus Cristo. Já encontramos todos a palavra do Senhor, o versículo diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Palavra do Senhor. Amém. Podemos tomar nossos assentos. Glória a Deus. Agradecemos, em primeiro lugar, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que pela sua graça nós dormimos e acordamos. O Salmos de número 3, versículo 5, a Bíblia diz: Eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, dormir e acordar é graças ao Senhor. E também agradecemos a direção do centro por nos dar a oportunidade, a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor hoje. Que Deus abençoe aos servos do Senhor. Quero partilhar a palavra do Senhor com os irmãos, debaixo do tema: Como enfrentar as tentações e os momentos difíceis da vida. Vamos todos repetir? Como enfrentar as tentações, os momentos difíceis. Amém? Irmãos, nós somos cristãos porque cremos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Por isso, antes de eu falar de todos os elementos, o que é necessário, é importante que cada um de nós se perguntar ou ouvir a pergunta: de que lado estamos? De que lado é que você e eu estamos? Porque Satanás nos tenta só por uma coisa: ele quer nos tirar da presença do Senhor. Porque o diabo já está condenado, e também todos os seus demônios. E então ele luta para tirar aquele que está no caminho do Senhor, para que também vá para o inferno. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma missão que era muito difícil, muito complicada. Como humano, ele estava sentindo a dor que ia enfrentar. Então ele jejua 40 dias e 40 noites. Isso chama-se preparação.
Irmão, você e eu devemos nos preparar. O pastor Lemos disse com clareza de que o cristão deve orar. Irmãos, não existe vida cristã sem oração e meditação da palavra do Senhor. Porque quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. E porque todo relacionamento começa no primeiro encontro e depois só cresce se haver partilha entre ambas as pessoas. Na vida cristã também é a mesma coisa. Você e eu só vamos crescer no relacionamento com Deus se tivermos uma vida de oração e meditação da palavra do Senhor. O cristão que não lê a Bíblia não cresce. O cristão que passa hoje, antigamente, para as pessoas assistirem a novela, tem que esperar às 20 horas e depois 22 horas na TPA. Somente 1 hora por dia. Mas hoje não está assim. Agora tem sábado novelas. 24 sobre 24 horas. Irmãos, devemos ter muito cuidado. Porque, irmãos, a novela tem outra coisa. Que é misturar. Sempre acaba numa parte. Que te obriga a você assistir no dia seguinte. Para saber o que aconteceu. E então nós devemos estar despertados. Porque somos cristãos. Porque o diabo foi tentar ao Senhor e o nosso mestre. Dizendo a ele, mesmo sabendo que ele é Deus, ele faz a pergunta se tu és o filho de Deus. Manda que essas pedras se transformem em pães. Irmãos, por que o diabo, mesmo sabendo que Jesus era Deus, vai tentar? Irmãos, ele é tentador. Ele tenta, se você e eu vacilarmos, ele continua a reforçar, até que viemos caídos. Mas vamos aprender com o nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas primeiro, irmão, devemos ter um relacionamento com Jesus. Sem relacionamento com Jesus, nós não vamos conseguir enfrentar a Satanás. E também enfrentar os problemas da vida. Porque o melhor não é dizer, eu sou da Assembleia de Deus. Nós somos focados na palavra. Porque a nossa igreja é focada na palavra do Senhor. Não, eu na igreja, eu prego, eu consagrado. Isso tudo é muito bom. Eu canto, isso tudo é muito bom. Isso tudo é muito bom. Mas tem uma coisa que é mais importante do que eu te disse. Jeremias capítulo 9, versículo 23 a 26 ou a 24. A Bíblia diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria-se nisto, é me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agradam. Irmão, não se vanglorie pela beleza física, mas se vanglorie porque você conhece a Deus. Amém. Porque Jesus Cristo é o teu Senhor. Se vanglorie porque Jesus Cristo é o teu Senhor. Porque, irmãos, muitos de nós podemos nos vangloriar. E é por isso hoje é muito complicado. Eu já ouvi anos atrás, pessoas saíram da igreja onde estavam, porque não foram consagrados. Não foi consagrado, então vou sair da igreja. Irmãos, a consagração não é chefia. A consagração é responsabilidade e serviço. A consagração é responsabilidade. Pergunta, tem muitos que fugiram a ser consagrados. Mas Deus, como tem um plano, disse, se você ser consagrado, pode até fugir. Mas volta a apanhar para ser consagrado. Irmãos, devemos estar muito atentos com as coisas que o mundo oferece. Os elogios, a fama, são coisas deste mundo. Mas o mais importante não é tudo isto. No livro de Lucas, no capítulo 10, o Senhor mandou os discípulos pregar a palavra do Senhor. E então eles voltaram alegres. E o Senhor disse, eu vi Satanás cair do céu como um raio. No versículo 20 vai lhes dizer, o mais importante, não se alegrem porque os demônios saem quando vocês os expulsam. Mas diz, alegrai-vos acima de tudo por estar vosso nome escrito nos céus. Essa é a coisa mais importante. Existem muitos que na sua família
valorizado, mas ele tem a marca de Cristo. Isso é mais importante. Então, igreja do Senhor, temos que ter compromisso pessoal com Jesus Cristo, em primeiro lugar. Senão não conseguiremos vencer as provações desta vida, as tentações que Satanás levanta contra nós. Porque ele vai tentar ao mestre, e preste atenção, porque o Senhor vai nos ensinar a importância de você e eu guardarmos a palavra do Senhor no nosso coração. Satanás vai tentar, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ela responde dizendo, está escrito, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Jesus está citando o Antigo Testamento, nos ensinando, usem a palavra do Senhor. Nos ensinando qual é a palavra do Senhor, que quando aparecer Satanás, lhe responda pela palavra do Senhor. Irmão, várias vezes, eu sei que acontece com todos, em que você está sentando e Satanás te faz lembrar da tua antiga vida, te faz lembrar dos teus pecados, e você e eu começamos a sentir, pô, você não vale nada, não adianta ter ir à igreja, não. Naquele momento você levanta e diz, agora eu sou lavado pelo sangue de Cristo. Levanta-te, não deixe ele sufocar a tua mente. Levanta-te e diga, sim, eu fui sem perdido. Hoje eu sou salvo por Cristo Jesus. Não fique calado diante da tentação de Satanás. Use a palavra do Senhor. Porque o diabo não parou de levar irmãos. Veja, aqui tem uma coisa. Ele lhe leva na casa de oração. Lhe coloca no lugar, na cidade santa, na casa de oração. E agora Satanás vai usar a Bíblia. Muita atenção. É por isso que você, nem todo mundo consegue abrir a Bíblia e fica acreditando no outro. A Bíblia diz que examinai tudo e retende o bem. E é por isso que eu digo sempre, não importa quem esteja a pregar, irmão, não diga mesmo por dizer. E diga mesmo porque você entendeu a palavra do Senhor. Nós não somos ovelhas de quem quer que seja. O pastor Kiko é nosso líder, ele é também ovelha de Jesus, mas tem maior responsabilidade que nós, porque ele está à frente de todos. Mas também é ovelha de Jesus. Porque, irmãos, hoje muita gente está sendo enganada. Você, pastor, eu já vi histórias, foi na oração, e aí o profeta disse que tem que fazer relacionamento com ele, e a moça ficou grávida. Se for comigo, vou lhe bater, vamos lutar. Sim, quem tem a palavra não deve aceitar o pecado, não. O servo de Deus vive em santidade. Quando está trazendo uma coisa estranha a Bíblia, não, tem que ser rejeitado. Irmão, com o pecado não se brinca, não é para carinhar o pecado. O pecado não é para ser acarinhado, é para ser rejeitado, com muita força. Já está direto, pronto. O pecado não é para ser acarinhado, meus irmãos. Igreja do Senhor, jovens, o pecado é para ser rejeitado. Porque a única coisa que faz a nossa oração não ser ouvida é o pecado. Isaías 58 está escrito, 59, aliás, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem só ouvido agravado para não poder ouvir. Mas disse, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados fazem com que o seu rosto esteja coberto. Cada um tem que pensar no seu coração. Se alguma coisa fazemos ainda que é pecaminoso, Jesus não está condenado, mas está te chamando, filho, para de fazer isso que está errado. É isso que ele fez com a mulher apanhada de adultério. Porque também, quando Jesus lhe traz aquela mulher, foi uma armadilha que é armada. Mas o nosso mestre, ele é aquele que não fechava a fonte de entendimento. E aqui tem outro ensinamento, diante da luta e da adversidade, não fecha a fonte da inteligência. Irmão, que quer dizer que quando você está aperto, não pare de pensar. Pensa
para você encontrar a solução. Porque o nosso mestre, diante dessa tentação, ele entendeu a intenção dele. Se ele dissesse que tem que apedrejar, depois já não acusar. Não. Na lei de Moisés está escrito que deve ser apedrejado dois. O homem e a mulher. E o homem está homem. Ele entendeu a intenção dele. Então, baixou e começou a escrever no chão. Eles continuaram. Então levantou e disse: aquele que entre vós não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. A Bíblia diz que aqueles homens, do menor ao maior, largaram as pedras e foram-se embora. E quando levantou, onde estão teus acusadores? Todos já se foram. Disse a mulher: eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Mas vai e não peque mais. Enquanto a vida é o momento de se corrigir a igreja do Senhor. Por que nós viemos à igreja, irmão? O fim último, porque viemos à igreja, é a salvação da nossa alma. É a salvação da nossa alma. Então Satanás faz de tudo para nos fazer cair. Ele leva Jesus no pináculo do templo. E lhe disse o Senhor, ou seja, Jesus está escrito. Ele vai usar a Bíblia, Salmos 91, versículo 11 em diante. Está escrito que até os anjos darão ordens a teu respeito. É verdade, está escrito. Ele diz, então a ti. Então se a ti. Não, irmãos, aqui tem outro ensinamento. Aleluia. Devemos ter discernimento para entender a vontade de Deus e quando não é a vontade de Deus. Ele disse, tira daqui abaixo, porque está escrito. É verdade, está escrito. Mas Jesus vai responder a eles usando a palavra também. Ele disse, também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Deuteronômio no capítulo 6, versículo 16. Então a palavra de Deus, Jesus vai nos ensinar que devemos ter a palavra de Deus guardada no nosso coração, para que diante de qualquer situação e circunstância possamos triunfar e vencer. Então eu vou dizer o que está aqui. Depois vou dar um livro onde cita as armaduras de Deus. Quem lê a Bíblia já sabe qual é o livro. Então o diabo, a Bíblia diz que levou agora num lugar alto e lhe mostrou a glória deste mundo. Ser famoso. Onde você passa, eu te amo. Assinatura aqui na coxa. Porque ele é famoso. No mundo já aconteceu assim. No show do Michael Jackson, as pessoas estão desmaiadas. É a glória deste mundo. A mãe só o fato de tocar Michael Jackson desmaiava. E isso é tão terrível que esses camaradas têm uns pactos terríveis com Satanás. Que quando ele morre, irmãos, quando Michael Jackson morreu, muitos ofereceram fazer sexo com segurança no cemitério só para lhes mostrar o túmulo de Michael Jackson. É a glória deste mundo. E então Satanás está mostrando. Veja, só ele mesmo tentador e atrevido também. Jesus é o rei da glória. E ele está mostrando Jesus a glória assim deste mundo. E está dizendo a Jesus, se você me adorar, eu vou tirar tudo isso. Não, irmãos. A glória de Deus é glória de Deus, não faz para ninguém. Amém. Isaías 42, versículo 8 está escrito: eu sou o Senhor e este é o meu nome. A minha glória após a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é somente para Deus e mais ninguém. Porque Jesus responde a ele. Quando ele mostra essa glória deste mundo, que é mesquinha, que não tem valor nenhum, ele disse: sai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor Deus adorarás e só a Ele servirás. Deuteronômio capítulo 6, versículo 3. Deuteronômio capítulo 10, versículo 20. Então Jesus está nos ensinando que devemos ter no conhecimento da palavra do Senhor. Porque através da Bíblia nós vamos entender que quando estamos a sofrer uma tentação, devemos nos defender através da palavra. Pense na palavra e peça a ajuda do Senhor. Só assim nós triunfamos. Porque Jesus, depois de vencer, a Bíblia diz que vieram os anjos e o serviram. Irmãos, vieram os anjos e o serviram.
Irmãos, nós vivemos neste mundo e a nossa vida sempre vamos ter problemas. Se alguém te pregar e dizer que vem para Jesus e não vai sofrer mais, é mentiroso. Irmão, enquanto vivemos no mundo, vamos ter problemas difíceis. Irmão, falta de dinheiro é problema. Falta de dinheiro é problema. Quando a barriga está doendo, é problema. São coisas deste mundo, porque no céu não era disso aí. Irmão, no céu até essa corrente da Ender não tem mais valor. Porque a Bíblia diz que a glória do próprio Deus ilumina os céus. Então, igreja do Senhor, nós temos um Deus a quem nós buscamos. E do outro lado tem o diabo, que é o nosso adversário. Que quer que nós deixemos de andar com Deus e perdermos a nossa salvação. Então você e eu, se queremos vencer as tentações, em primeiríssimo lugar, guarda a palavra de Deus no teu coração. Amém. Jesus nos ensina que devemos guardar a palavra do Senhor. Amém. Em segundo lugar, você e eu devemos nos sujeitar a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Portanto, quem não se sujeita, nem adianta de tentar repreender demônio, porque vão tirar. Porque o demônio só tem uma coisa em você quando olha para você: é a presença de Jesus em você. A presença de Cristo em nós é que faz os demônios estremecerem e sair. Fora do qual, demônio não sai. Demônio não vai sair por causa deste jogo do mundial às 3 horas da madrugada. Irmão, está a sofrer à toa. Se deixa que eu diga isso, que estamos a sofrer à toa. O jogo, 3 horas de tempo. Até de madrugada, aliás, está a assistir o jogo durante 1h30. E acaba às 4 horas. E vai trabalhar às 8 horas. Está a sofrer à toa. Irmão, há coisas. Jesus falou no capítulo 6 de Mateus sobre a escala de valor das coisas. Ele diz: olha, o corpo é mais importante que a roupa. Ele diz: olha, o ventre é mais importante que a comida. Então eles falam: olha, existem coisas, mas cada coisa tem a sua importância. Existem coisas onde não vale a pena perder sono, como o jogo de futebol, por exemplo. Dorme, no dia seguinte, hoje agora no YouTube é só você meter, tem resumo. Mas tem pessoas que vão sofrer à toa. Mas nunca só ficou 1 hora de tempo a ler a Bíblia de madrugada, é muito bem favorável. Repara e pense, irmãos, a palavra de Deus não é pregada para ficar emocionado, não. É para pensar no que está a ser pregado. E vai passar na tua vida e veja como é que nós estamos. Eu e você, como é que nós estamos? Porque o diabo, nosso adversário, está aí. Quem vacila vai apanhar. Mas nós temos tudo. Porque o nosso Senhor, a Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, versículo 37, porque somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Tenha Jesus Cristo como o primeiro homem da tua vida, como tudo de nós. Jesus em primeiro lugar. Porque se Jesus estiver em primeiro lugar, nós vamos ser mais do que vencedores. Fora do qual é mentira. E só existe um lugar onde Deus pode estar na nossa vida, que é o primeiro. Se não está em primeiro lugar, então não está mais. Porque estamos afagados. O diabo, irmãos, ele é um ser espiritual, ele é muito inteligente. Ele planifica para te derrubar. Ele planifica para te deixar cair. Por isso, quando Jesus jejua, ele notou que Jesus tinha fome. Jesus, o diabo nos tem. Onde nós estamos mais fragilizados. Em casa não tem nada para comer. É mesmo naquela hora você anda na rua que alguém deixa cair 10 mil contas. De 5 por 5. Sim, acontece. Em casa não tem nada para comer. E você crente em Jesus. E ele sair de casa porque os crentes estão para bater o pão. Você saiu lá para tentar esquecer. Você anda, alguém deixa cair 10 mil contas. E a pessoa está aí, não deu conta. Muitos de nós podemos ser capazes de fazer isso. Num dia da vez, pisamos no dinheiro, esperando que o Senhor desapareça. Não. Quem é cristão e sabe que Deus está ao ver, é para dizer: Senhor, moça ou moço, deixaste cair dinheiro.
Irmão, na forma que eu creio em Deus, Deus é capaz de usar aquele senhor e pegar assim como ele pode te entregar. Várias vezes a pessoa vai no banco e a moça do banco te dá, não sei mil que levantou, te deu 2 mil e quantos a mais. Irmão, você que tem, mesmo que você já saiu, volta lá no banco e entrega o dinheiro, 2 mil e quantos. E a pessoa vai dizer o quê? Posso. No tempo de hoje é difícil. Aí você aproveita a falar de Jesus, dizendo, não, fiz isso aqui porque Jesus Cristo me manda fazer assim. Já está evangelizado. Irmão, Satanás, ele é astucioso. E se você e eu não fizermos o que é certo, logo é uma armadilha e é uma fragilidade para nós. Quando Satanás aparecer nos acusar, nós não temos força de ter razão. Ele vai ter razão. Então, igreja do Senhor, vamos em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Aponta somente, eu vou citando aqui. Aponta somente em casa, pode ler. Efésios capítulo 6, versículo 10. Aí nos fala das armaduras de Deus. E aí Paulo esclarece muito bem que a nossa luta não é material, não é carnal. Porque às vezes eu não vou mais na igreja porque aquela irmã não gostou da forma como me olhou. Meu irmão, não é a irmã que morreu por você, é Jesus que morreu por você. Se acaba falando para a irmã, vai falar com a irmã, não gostei daquele teu olhar. E Jesus nos chama a atenção a isso. Em Lucas capítulo 17, versículo 3. Ele disse, olhai por vós. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele te arrepender, perdoa. Então Paulo escreve ao povo de Éfeso, falando das armaduras de Deus. Efésios capítulo 10. Efésios capítulo 10. Começa no versículo 6. Ou seja, desculpa, capítulo 6, versículo 10. Paulo diz assim, no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, com as armaduras. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. A primeira armadura, irmão, é a verdade. Verdade na palavra e verdade também nas ações. Eu que estou a pregar para os irmãos. Se eu levar uma filha de pecado, trair a mulher, estou a ter mentiroso. E não estou a viver na verdade. A Bíblia nos chama a atenção que a primeira armadura é que você e eu devemos andar na verdade. Jovem, cuidado! Dá cabo do sabonete no quarto de baixo. E vi, na casa de oração, começar a cantar, não vale a pena, irmão. Não vale a pena. Vamos viver uma vida de santidade e obediência à palavra do Senhor. Isso significa andar em verdade. O que eu prego aqui tem que ser a verdade da minha vida. Não pode ser o contrário. Jovem que tem relacionamento, sabe que relacionamento antes do casamento é pecado. Então, está entendendo a igreja do Senhor? Eu estou falando com os jovens, eu me converti jovem e eu sei a maravilha de seguir a Jesus Cristo. Eu nunca vou me arrepender de conhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Jesus é tudo que precisamos. Estamos a entender a igreja? Então a primeira armadura é a verdade. Não minta, a mentira é do diabo. Jesus disse no livro de São João capítulo 8, que Satanás é o pai da mentira. Satanás é mentiroso. Versículo 34, meu nome faz. Satanás é o pai da mentira. Então você e eu devemos viver na verdade. Devemos viver na verdade. Que quando você anda na verdade, Satanás não tem com que te acusar. Porque você está com a consciência limpa. Agora, aceitar o serviço, para desviar o dinheiro do patrão, irmão, a consciência fica suja. Irmão, o pecado é um problema sério. Pergunta a qualquer servo, qualquer cristão.
Você contém pecado, você tenta orar, não dá certo. Não dá certo, a consciência não deixa. Porque vai estar calma ali, você falar o quê? Mas nem você que estava aí há pouco na esquina. Mas nem você que fez aquilo que não presta. Tá, irmãos? Primeiro lugar é a verdade, a armadura. Segundo lugar, ele continuou. Revestendo-se do vosso nome com verdade e vestir a couraça da justiça. A couraça é o quê? O Paulo, ao escrever, ele usa os instrumentos que o soldado da época usava. A couraça é a parte que cobria a parte do tronco, do pescoço ao tronco, à cintura. Então diz que você deve também praticar a justiça. Irmãos, se você e eu não praticarmos a justiça, até a nossa oferta não tem valor na presença do Senhor. Para Deus o mais importante não é a minha oferta, não dízimo, mas é praticar a justiça em primeiro lugar. Provérbios capítulo 21, versículo 3 está escrito: fazer justiça e viver em retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifícios. Marcos capítulo 12, quando Jesus queria tentar por causa dos impostos, apareceu depois do saduceu e perguntou: Senhor, qual é o grande mandamento de todos? Jesus começou a dizer isso assim: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Ele disse: amarás ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de todas as tuas forças. Ele disse: esse é o grande mandamento, o primeiro. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o saduceu respondeu e disse: Senhor mestre, falaste bem, que amar a Deus acima de todas as coisas é mais importante. E que tudo isso é mais importante do que os sacrifícios. Pratica a justiça, igreja do Senhor. Faça o que é reto na presença do Senhor. Estamos a entender, igreja? Amém. Pratica a justiça. Porque sem justiça, você não está semeia. Ou seja, a Bíblia diz que buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Então, se todos são armaduras que te blindam quando Satanás aparecer com as suas tentações. Você tem que viver na verdade e praticar a justiça. E ele disse: calçar os pés na preparação do Evangelho da paz, que significa testemunhar de Cristo Jesus. Em outras palavras, evangelizar. Porque muitos de nós estamos na escola, temos vergonha de falar de Jesus. Não tenha vergonha de falar de Cristo Jesus aos teus amigos. Testemunha de Cristo. E ele continua dizendo: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, a fé. Tem que ter fé. Irmão, imagina se você está a sofrer, tem um problema. Todos nós enfrentamos problemas. E aí um vizinho, um amigo, um colega aparece e diz: olha, eu conheço o papai que toca. Vamos só no papai que toca e você vai tomar banho lá. Que esse problema vai se resolver. Não. O papai que toca é ninguém, que quer dizer bonito. Papai bonito. Mas de bonito não tem nada. Mas eu conheço um que ele é bonito mais do que bonito. Esse é Jesus. Isso, a nossa fé deve se manter intacta em Cristo Jesus. O diabo, ele é astucioso, ele observa qual é o teu maior problema, então ele dá uma oferta naquela área, veja. Olha, esse é o teu problema, a solução, essa tiramos só no FAI. Se entrega só no FAI, você não está tendo marido aqui agora. Não. Deus está no controle. Irmãos, eu creio, Deus está no controle. Ele vai aparecer, ele vai fazer. Ele vai trazer solução, irmão. Não desista e não ceda às ofertas de Satanás. Porque Deus está no controle. Eu tenho prova disso, na minha vida tem sido assim. Se não fosse Deus, irmãos, eu não estaria aqui hoje. Se contaram o pastor Leo, na época ele estava em cabine. Eu morri durante quase 1 hora de tempo em cabine. O coração parou de bater durante quase 1 hora. Cheguei no sábado no hospital para apanhar o primeiro soro de paludismo e acordar no domingo às 15 horas. Mas Deus é bom, que Ele interviu. E hoje estou aqui.
Então eu sei do que eu estou a falar. Deus, Ele faz. Isaías 64, versículo 4. Desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Espera em Deus que Ele vai fazer. Espera em Deus que Deus está no controle, vai aparecer. Não ceda ao pecado, não ceda à oferta de Satanás. O problema está difícil, sim, está difícil, mas prevalece. Irmão, o problema está difícil, mas estás aí, estás de pé, estás a falar. Então ainda tens momento de orar, buscar mais a presença do Senhor. Isaías, capítulo 41, a partir do versículo 28. A Bíblia diz: não sabes, não ouviste o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não é expatriação do seu entendimento. Ele disse que os jovens se cansarão, se fatigarão. E certamente os jovens cairão. Mas o que espera no Senhor, renovarão suas forças, subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esses são aqueles que esperam em Deus. Deus dá força àquele que está cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então, irmão, espera no Senhor. Espera em Deus. Não ceda a pressão daquilo que o problema está a trazer. Porque Deus está bem no controle. Salmo 119, versículo 91 está escrito: conforme o que ordenaste desde o princípio, tudo se mantém até hoje. Porque todas as coisas obedecem. Tudo obedece a Deus. Basta você e eu ficar no lugar onde Deus quer que nós estejamos. O nosso problema às vezes é que nós nos precipitamos e saímos do lugar onde Deus quer que nós estejamos. Quantos de nós se metemos em situações porque nós não queríamos esperar? Espera no Senhor, igreja do Senhor. Jovem, mamãe, papá, vamos esperar no Senhor. Vamos esperar no Senhor. Paulo continua. Para além da fé, ele diz que você também tem que ter o capacete da salvação. O capacete cobre a parte da cabeça. O que Paulo está querendo dizer é: tens que ter convicção da tua salvação. Irmão, quando você tem convicção da salvação, não vai aceder ao pecado, porque você não quer perder a salvação. Porque muitos de nós nos perguntam às vezes: você salva ou salva? Às vezes temos dúvidas de dizer que sim. Não tenha dúvida da tua salvação. Creio que Jesus morreu por teus pecados, confessou teus pecados, se arrependeu e agora está vivendo em santidade. Diga prontamente: sim, eu sou salvo em Cristo Jesus. Às vezes nós temos dúvida porque ainda temos uma prática pecaminosa que ainda fazemos quando estamos lá em casa sozinhos. Irmão, quando estás sozinho, nós estamos preocupados com os homens. Olhamos: não, o pastor não está aqui, ninguém está aqui, então vou fazer. Não, irmão, vamos fazer como José. José não olhou quem estava ao lado como homem. Ele olhou para Deus. Disse: não posso me deitar contigo, porque primeiro que você não é minha mulher, e em segundo lugar eu ia desagradar o Senhor meu Deus. Então Paulo continua dizendo: a outra armadura é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmão, qual é a função da espada? É fazer o ataque e também defender-se. E essa função que já vimos que Jesus fez. A palavra serve para atacar e também para se defender. Vem um problema e alguém traz uma conversa estranha. Tem uma situação e alguém quer te convidar a se desviar. Você vai buscar a palavra do Senhor. Isaías 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Porque esta é a herança do servo do Senhor e a sua justiça. Assim diz o Senhor. Você vai se lembrar da palavra do Senhor. Ah, não, eu não desisti, peca. Não, você vai se lembrar do 1 de Pedro, capítulo 5,
Versículo 8. Sede sóbrios e vigiais. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa travar, ao qual ele resistir, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Irmão, quem teme a Deus, o anjo do Senhor está ao seu redor. Salmos 34, versículo 7 está escrito que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Irmão, percebem? Entre esse versículo e o versículo 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ele diz que o diabo fica ao derredor, porque ao redor daquele que teme a Deus está o anjo do Senhor. Então, Satanás não pode te tocar a seu belo prazer, porque ao teu redor, primeiro está um anjo. Depois, porque ele fica ao derredor, bramando como um leão. Mas você e eu devemos ficar atentos. E para ler a palavra, Paulo fala então da oração. São todas as armaduras para podermos vencer as tentações e os problemas que surgem nesta vida. Estamos a entender, igreja do Senhor? Amém. Entenda bem e guarda a palavra no coração. Na minha experiência, os poucos anos que estou no Evangelho, o Evangelho não serve. Não serve é ouvir a palavra e esquecer o que ouvi depois de sair dessa porta. Não. A palavra vai ser guardada no nosso coração, porque vamos precisar usá-la quando estivermos na escola, quando estivermos na praça e onde quer que nós estejamos. Então a Bíblia diz, fala dessas armaduras, fala da verdade, fala da justiça, fala do testemunhar de Cristo, fala da fé. Fala da salvação, que é a confissão da salvação. Fala da palavra de Deus. E fala da oração. Irmão, você e eu oramos ou não oramos? E até hoje você vê pessoas, vem no culto, o culto acaba uma hora. Só que naquela hora também vai começar o jogo do Real Madrid Barcelona. E aí a cara do irmão ou da irmã estraga, porque o pregador está demorado com a pregação. Irmão, isso é falha. Satanás ri na tua cara. Irmão, não faça isso. Está na casa de oração. Depois, na casa de oração você ganha. E eu pergunto às vezes, irmão, como o que você ganhou? Porque ao invés de ir no ensaio do grupo de jovens, ficou para assistir o jogo do Real Madrid Barcelona. Assistiu o jogo, ainda por cima aqui, porque ele perdeu. E aí você pergunta o que você ganhou. Enquanto que na casa de oração, a tua fé seria alimentada e se fortalecer. Estamos aqui. Eu também me incluo, porque irmão, estamos no mesmo barco. As tentações que os irmãos sofrem, nós também sofremos. Nós também vimos mulher bonita na rua e você tem que se concentrar no falar. À frente é o caminho. Porque nós os homens, estou sempre mais sensível à visão. É por isso que o homem vê, e é por isso que a mulher no mundo diz, o homem é cão. Porque os homens no mundo que não tem Cristo não se concentram. Viu a tua preta? Não, agora para mim. Porque o homem, o sentido mais sensível é a visão. E na mulher, o sentido mais sensível é a audição, por isso que a mulher conquista até com palavras. O jovem acaba de declarar uma frases malucas. Porque o jovem, quando está apaixonado, os jovens começam até a falar coisas que não podem fazer. Como eu costumo brincar, muitos jovens são capazes de dizer, quando eu te vejo, minha vontade é tirar no lixo. Porque a paixão tem deixa o ser humano. Amém, igreja do Senhor? Amém. Não troque nada de Deus para as coisas deste mundo. Porque não vale a pena. Não troque a oração por assistir novela. Não troque a oração com jogo de futebol. Não troque ler a Bíblia com qualquer coisa banal, que não vale nada. Eu estou dizendo isso porque eu sei como a nossa sociedade está, até na igreja. Eu sei disso. Então não troque as coisas de Deus por nada deste mundo. E eu creio plenamente que Deus ele é fiel para abençoar aqueles que são fiéis a Ele. Deus ele é fiel para abençoar aqueles que são fiéis a Ele. E tem
Assiste tanta novela, assiste tanto jogo, que até não estuda matéria na universidade, matéria na escola. Logo, cai num pecado chamado de cábula. Até virou mestre, mas é crente em Jesus, está errado. Cabular é pecado. Irmão, cabular é pecado. Quem cabula pratica justiça ou injustiça? Justiça ou injustiça? Mateus capítulo 5, versículo 20. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Porque quem está a cabular é por isso que eles escondem, porque é uma coisa que não presta. E é por isso hoje temos nos hospitais médicos falhados. Você, na presente situação, fica lá para volta, não é quando nem sabe o que fazer. Andou a cabular. Ah, não! Como é que está composto o coração? Ah, o coração está composto em 2 ventrículos, 2 aurículas. Direito e esquerdo. Ele nem sabe disso. Porque andou a cabular. Jovem, calma e olhar. Cabular é pecado. É minha responsabilidade dizer aquilo que é verdade. Porque o meu desejo, como servo do Senhor, os jovens andem na santidade. Porque quando os jovens andam na santidade, a igreja vai explodir da glória do Senhor. Quando os papás, as mamães andam na santidade, a igreja vai explodir da glória do Senhor. E outro problema que preciso dizer à igreja: ter muita atenção nos problemas e nos grupos, no nosso seio, como igreja. Porque muitos nós recebemos mal nos problemas e Satanás bate palma na nossa casa. Porque Satanás nos tenta até na igreja. De repente você falou algo e a irmã de repente a cara estragou. Mas filho, fala então o quê? E você tem que ser sábio para conversar com a irmã. Senão vai provocar divisão no meio da igreja. Irmã, não existe coisa pior de uma igreja. É ter uma igreja de grupinhos. O grupo dos que dão mais dízimo está aqui. O grupo dos que vestem mais está aqui. Ah, o grupo dos separados está aqui. Não, na igreja não deve existir. Na igreja todos somos iguais. Porque Satanás gosta disso. Uma igreja dividida é fácil. Irmão, quando eu tenho um problema, se eu tiver um problema com o pastor Lemos, o papá, baila, qualquer pessoa que seja. Se eu estiver numa festa, ou num encontro familiar, se essa pessoa aparecer, o que vai acontecer? O clima estragou não. O dia estragou para mim, porque eu não vou com a cara da pessoa. E eu aprendi um dia, um pregador pregando, que ter mágoa de alguém significa você beber veneno para outra pessoa morrer. Eu disse, não, tem razão. Porque você quando tem mágoa, você tem problema no coração e você sofre com aquela mágoa. E muitas vezes a outra pessoa nem sabe disso. Você está sofrendo à toa. E outro problema que nos faz derrotar diante de Satanás é a falta de perdão entre nós. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Paulo escreve: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor do vosso fiz, na presença de Cristo, para não sermos tentados ou derrotados por diabo Satanás. Porque nós não ignoramos seus arbítrios. E uma falta de perdão é um problema sério. Porque perdoar nos faz sermos semelhantes a Cristo. Quem não perdoa, a Bíblia diz que aquele que não perdoa, Deus também não lhe perdoa. Vamos entender a igreja do Senhor? Tem que haver perdão quando há problema. Problemas vão surgir, mas tem que haver perdão. Tem que haver capacidade de reconhecer os erros e pedir perdão. De outro lado, também tem que haver um coração aberto para dizer: eu te perdoo. Quando assim acontece, Satanás é derrotado. Agora, vamos aqui no culto, irmão. Vamos cantar o hino 193. O irmão que não gosta da irmã que está aqui à frente, não gosta muito desse hino, toda hora esse hino. Irmão, canta só. Irmão, vai dizer o que eu vejo, o que está acontecendo nas igrejas. Que é um problema sério. Por isso hoje a igreja está muito fragilizada. Igreja de crentes que desistem por tudo e por nada.
O pastor não lhe repreendeu. Está pensando que eu sou teu filho ou quê? Irmão, estamos a se repreendendo no púlpito. Comecei a dizer tudo, só de abrir lugar para cantar, me puxando ali lá, eu vou aqui. Ralier, você vai voltar, todo desconjugado. Se você não se concentra naquela vez no púlpito, irmão, a repreensão faz parte. E quem não aguenta a repreensão tem que ser reverso. Quando somos repreendidos, pensa no que te falaram. Você está cerrando o mundo. E simples assim. Amém, igreja do Senhor.